Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da semana. E o título hoje é Diversidade de Dons. Diversidade de dons. Vamos compreender o que Deus está nos ensinando. Primeiramente, vamos orar, para agradecer a Deus o pão de cada dia, que Ele nos dá todo dia, e o maná espiritual também. Bem? Diversidade de dons. Vamos aprender isso um pouco na Bíblia, tá bom? Muito bem. Aí você já pode abrir aí até em 1 Coríntios, capítulo 12, tá? Muito bom, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pela tua graça, bondade e misericórdia. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, Senhor, para compreender as tuas santas palavras. Bendito seja o teu nome, querido Jesus, de eternidade e eternidade para todo sempre. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, para ouvir tuas santas palavras. Toma conta dos enfermos, toma conta daqueles que estão necessitados neste momento. Porque a tua graça é abundante, Senhor, para os teus filhos. E que nós possamos seguir os teus preceitos, estatutos e as tuas leis. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos por mais um estudo das tuas santas palavras. Amém. Amém e amém. Muito bem. Diversidade de dons. Amados, bendito seja Deus, viu? Pela diversidade de dons. Ele não deu o mesmo dom para todos. Porque assim como o nosso corpo tem muitos membros, mas todos faz parte de um só corpo, Assim também a igreja, que é o corpo de Cristo, tem como cabeça Jesus Cristo. Mas essa igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem muitos membros e não são todos iguais. Deu para entender a lógica? Tem membros dentro da igreja, bastantes, mas não são todos iguais, tá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, fala assim, diz assim: não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você está vendo? E aí no versículo 2 fala: sabeis que outrora, quando erreis, gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos segundos erreis guiados, Então é assim. Então, meu querido irmão, existia, sem dúvida, muitos problemas na igreja de Coríntios, que Paulo enfrentou. Nós vem discorrendo aí, desde o semestre dos capítulos primeiro que nós começamos, Então, sem dúvida, muitos problemas tinha na igreja de Coríntios. Amados, Satanás está sempre desejoso de pegar as coisas boas e transformar em coisas ruins. Esse é o trabalho dele, tá? Deus cria os dons verdadeiros e Satanás cria os dons falsos. Ele é um imitador de Cristo. Portanto, sempre temos que estar orando, vigiando para não sermos enganados. Dons espirituais, Paulo claramente se refere a esses dons
em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 agora, 3 e 4. Vamos ler. Olha aqui. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema, né? Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são dispersos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui Paulo está afirmando, né, que o primeiro dom, a primeira dádiva, é o Espírito Santo. Tá? Faz para você e para mim o Espírito Santo, né? O que ele faz para nós são os dons do Espírito Santo que Deus deixou. E a confiança de fé de que Jesus Cristo é o Senhor. Para você e para mim. É a confiança. Os dons do Espírito Santo é a confiança de fé, né? De que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Deus. Na época de Jesus, meu irmão, dizia que ele era o Senhor, né? Na época ali de Jesus, né? Que ele era o Senhor, significava afirmar que não era o Senhor por energia que eles falavam, né? Você vê que na época ali de Cristo, né? Eles disseram que era o Senhor. E significava afirmar que não era o Senhor porque exigia adoração e queimasse incenso para ele. Quem fazia isso? Quem fazia isso? Na época de Jesus. Eles diziam que não era o Senhor. Que não era Cristo que era o Senhor. Para quem eles faziam isso? Para César, né? Significava que afirmava que César, meu irmão, Jesus não era o Senhor, era César. Porque César fazia uma exigência, a adoração a ele. E que as pessoas queimassem incenso para ele. Então você veja uma diferença muito grande aqui, ó. Diversidade de dons. Meu irmão Paulo vem nos orientando. Já na época de Jesus, já tinha isso. César não aceitava, porque naquela época chamasse Senhor, só tinha um Senhor para eles, era César. Eles não aceitavam Jesus como Senhor. E César exigia adoração, queimar incenso a ele. Mas os cristãos reconheciam somente Jesus como Senhor. Veja como que era o negócio. Os cristãos mesmo de verdade reconheciam que o Senhor, o nome de Senhor, era só Jesus Cristo, era Deus. Mas não era assim que os romanos aceitavam e alguns hereges. Tá? Falava que era César. Veja isso, meu irmão. Um motivo para perseguição contra os filhos de Deus era um desses motivos. Os cristãos não aceitavam, falava que o único Senhor ali era Jesus, era Deus. E já os contra falava que era César. Então já era um motivo para muita perseguição nos cristãos, tá? Nos filhos de Deus. E até a morte, viu? Muitos morreram por afirmar que Senhor mesmo não era César, era Deus, era Jesus. Jesus, né? E Paulo, né?
deu muita ênfase que a fé em Deus, né, mesmo diante da perseguição, da ameaça e da morte, é um dom do Espírito Santo, da fé em Deus. Mesmo os cristãos sendo ameaçados de morte e morrendo mesmo, eles não desistiam de dizer que aquilo ali era um dom do Espírito Santo e que Deus não muda. E que Deus era Deus, não era César, não era coisa nenhuma, não é ninguém. Senhor só tinha um. Tá? Então, Jesus, né, considerado como, para o cristão como Senhor, e Paulo, né, deu muita ênfase, né, que a fé em Deus, mesmo diante da perseguição, da ameaça e da morte, é um dom do Espírito Santo da fé em Deus. Queridos, na verdade, a fé é um dom, né, mais básico, vamos dizer. Não é por acaso que a fé é mencionada por Paulo como um primeiro dom, tá? Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala: agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Paulo fala ali. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 também. Quando você vai no capítulo 12, versículo 3, que nós lemos, né, fala assim: por isso, né, vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade, né, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade e o serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas relações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia! Tá vendo aí? Paulo deixando bem claro para nós que é Deus que opera em tudo. Vamos ler o versículo 7, né, também para completar, né? Fala assim, ó: e a manifestação do Espírito é concedida a cada um, né, visando a um fim proveitoso. A um fim proveitoso. Queridos, veja que o Espírito Santo se manifesta e ele, né, dá dons, mas sempre para os que for útil. Deus, meu irmão, não sai dando dom assim para qualquer um. Os dons são para aquilo que são úteis, para aqueles que são úteis a Deus. Não é todo mundo que tem um dom, ou não? Não, todos nós temos dom, meu irmão. Tem pessoas que estão na igreja, tem dom, mas não se esforça para ter o dom. Todos nós temos dom. Tá? Deus não deu dom só para um e para outro, mas tem pessoas específicas que exercem o dom, que vai atrás do dom que Deus deu. Tá? Mas todos têm um dom. Veja que o Espírito Santo se manifesta. Ele dá dons, mas sempre para os que para que os que for, né, útil para aquilo que fala proveitoso. Portanto, meu amado irmão, Deus não vai dar o dom de curar, senão para curar. Assim, Deus não dará o dom de línguas, senão para pregar o evangelho. Na língua dela, na língua deles, na língua materna deles. O dom do Espírito é dado para o que for proveitoso, Paulo falou.
E isso é o que está escrito aqui na Bíblia. Podemos trabalhar nossos dons em diversidades, tá? Podemos trabalhar nossos dons em diversidades. Como um trabalho, por exemplo, você pode ser um médico, né, ou um dentista, vamos colocar assim, e usar também o seu dom para ajudar pessoas nas diversidades. Você pode usar o seu dom que você teve de ser um médico bom para ajudar as pessoas também. Não só para benefício próprio, mas ajudar também. É dom que Deus te deu. Você correu atrás, você se esforçou. E Deus te deu o dom. Por que tem muitas pessoas que fazem faculdade e falam, vou fazer medicina? E faz medicina e não exerce? Porque não era aquilo que ela queria, não era o dom dela. Talvez o dom dela seja outro. Né? E Deus dá o dom para a identificação da glória de Deus. Tá? Podemos trabalhar nossos dons em diversidades, meu irmão. Tá? Queridos, cada cristão recebe dons individualmente. Pode ser que você não tenha descoberto o seu próprio dom. Que eu falei, tem gente dentro da igreja que não se esforça para ter o dom. Tem um dom. Todos nós temos um dom. Mas ele não se esforça para nada. Né? Então, queridos, cada cristão recebe dons de diversidades. Tá? Pode ser que você tenha. Tá? Mas não foi descoberto ainda o seu dom. Muitos vivem na igreja, mas não exercem o dom nenhum. Porque acredita que não possui dons. Muitos são assim. Fala, o irmão João tem um dom de pregar. Aquele lá tem um dom de cantar. Aquela lá tem um dom, né, de evangelizar. Né? Não é verdade. Todos nós temos um dom. Muitos ficam ali, não procura, não se esforça, né, para a edificação da igreja de Deus, né? Então, meu irmão, honra, meu amado irmão, Deus não é injusto, tá? Honra os seus dons, tá? Ora, meu querido irmão, Deus não é justo, tá? Dando dons para uns e não dando para os outros. Não é verdade. Todos nós temos dons. É que tem pessoas que procuram, tem outros que não. Tá? Agora, se você ainda não descobriu o seu dom, faça disso sua prioridade, viu? Com Jesus em oração também, tá? E com lágrimas e confessão dos seus pecados. Faça isso uma prioridade. Busque os seus dons. Busque Deus, tá? Dizendo, eu quero saber, Pai querido, qual é o meu dom. Conversa com Ele. Para exercer para a sua glória, em teu nome. Conversa com Deus, meu querido. Todos nós temos dons. Um exerce, outros procuram, outros não procuram, mas todos nós temos o dom. Por isso que eu falo, tem pessoas na igreja que falam, aquele ali tem dom para só com ele mesmo. É só ele. Não é só ele, meu irmão. Você também tem um dom. Talvez não seja aquele. Daquele irmão que prega bem, ou que faz estudo bíblico bom. Talvez não seja esse. Mas você tem outro. Tem pessoas que falam, eu gosto só de cantar. E Deus só opera ali porque é o dom dela. Tá entendendo, meu querido irmão? Muito bem. Próximo estudo. Unidade por meio da diversidade. Tem que ter unidade por meio da diversidade. E nós vamos compreender isso ainda estudando o livro de Paulo. Amém? Muito bem.
Fica na paz, qualquer comentário aí, @JoãoCelestino3074, fica na paz de Deus, comenta aí, né? Aquilo que você não conseguiu compreender, né? Que nós vamos respondendo, né? Conforme o nosso tempo também, tá bom? Que Deus abençoe a todos, dá um like, dá um joinha aí, vamos junto. Diversidade de dons. Tem bastante, tá? E aí, próximo estudo, unidade por meio da diversidade. Aí vai ser mais completo. Amém? Muito bem. Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal.